Olá, eu sou Chuck Smith. E eu sou Kero Matriciana. Bem-vindos a esta edição da Invasão Pagã. O conceito da evolução tem dominado o pensamento da comunidade científica há quase um século e meio. Através dos anos, muitos esperaram com grande expectativa que as teorias da evolução provassem ser verdadeiras e respondessem então aos grandes mistérios da vida. Mesmo que estejamos próximos ao século XXI, não estamos mais perto de saber alguma coisa sobre os mecanismos do processo evolucionário do que estávamos durante a época de Darwin. Atualmente, os cientistas não têm concordado com muitas questões evolucionárias, incluindo como aconteceu, quando aconteceu e o que mudou para o que e como a não-vida tornou-se vida. Se a teoria da evolução fosse inválida, a única outra explicação para a existência da vida seria o resultado do artesanato de um projetista maior e criador. Esta é a conclusão que a comunidade científica parece evitar considerar a qualquer custo. A maioria das pessoas tem a impressão de que Charles Darwin descobriu a lei da evolução e que isso é um fato moderno científico. Esta afirmação, entretanto, não é verdadeira. Os gregos antigos, os místicos indianos e muitas outras culturas acreditavam em várias formas de evolução através dos tempos. O que Darwin fez foi polarizar a teoria da evolução em 1859, com a publicação do seu livro A Origem das Espécies pela Seleção Natural. Darwin foi considerado ser o responsável, talvez, pela mais fundamental de todas as revoluções intelectuais na história da humanidade. Mesmo neste livro, ele não dá nenhuma evidência científica para a evolução, não cita nenhum exemplo de novas espécies resultando da seleção natural, não produz exemplos de formas transitórias e não documenta nenhum mecanismo evolucionário. Darwin não foi o cientista brilhante que a maioria pensa ter sido, mas um teólogo e, surpreendentemente, um maçom. De fato, sua única instrução formal foi em teologia na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Hoje, proeminentes cientistas evolucionistas continuam a atacar e a contradizer suas próprias hipóteses, o que seria um aviso para nós de sua fraqueza como uma teoria científica. Apesar disto, esta crise não parece desalentar ou desencorajar sua promoção. As instituições públicas, tais como museus, bibliotecas, escolas e universidades, continuam a propagar a evolução como se a comunidade científica concordasse com ela, como sendo um fato. No decorrer deste programa, vamos estar falando com líderes cientistas de todo o mundo. Analisaremos suas questões e examinaremos a evidência. A evolução realmente traz a resposta para a nossa existência ou poderia ser o engano do século? A questão controversa de como a vida começou foi um quebra-cabeça para a humanidade por milhares de anos. Há duas escolas de pensamento. Uma ideia é de que Deus é o mestre da natureza, o Criador e o governo do universo, que projetou cada tipo de vida na Terra com intenção deliberada. Este conceito é conhecido como ciência da criação, ou aparição abrupta. Uma visão oposta ao qual é predominante na sociedade e comunidade científica de hoje é conhecida como evolução. Esta ensina que a matéria sem vida não intencionalmente transformou-se em vida e se desenvolveu com o tempo. As formas unicelulares progrediram para formas multicelulares mais complexas, resultando no desenvolvimento atual do homem. Os princípios da evolução influenciam cada aspecto de nossa sociedade. Em todo o mundo, museus de prestígio exibem as perspectivas evolucionárias. Os parques nacionais e os pontos históricos tornaram-se mostruários de informação evolucionária. Revistas de ciência, publicações de geografia e de história natural, os livros das crianças e a televisão especialmente apresentam a evolução para o público como fato verdadeiro. Muitos dos filmes mais populares de hoje, parques de diversão e mesmo propagandas de TV promovem os conceitos evolucionários para ganhar audiência.
Os livros e textos que desenvolvem as teorias evolucionárias são leitura obrigatória para os estudantes das escolas, faculdades e universidades públicas. A evolução tornou-se a base para a maioria das disciplinas científicas, incluindo a paleontologia, geologia, biologia e astronomia. O objetivo de muitos cientistas é eliminar as explicações sobrenaturais que provêm respostas naturalísticas. Consequentemente, muitos têm que rejeitar a intervenção sobrenatural de Deus na criação milagrosa. As ideias paralelas de reencarnação e evolução têm estado sempre muito ligadas com as crenças ocultistas de muitas das religiões pagãs do mundo. Durante os meados do século XIX, esta filosofia ganhou subitamente respeitabilidade científica em todo o mundo através de um inglês, Charles Darwin, que se tornou conhecido como o pai da evolução. A opinião majoritária de hoje permanece no relato de um Deus criador que intencionalmente projetou cada forma básica de planta e animal. Embora um cristão, Darwin rebelou-se contra essa ideia e, na sua teoria, viu uma maneira de formular um processo sem um criador. This is the home of Charles Darwin between 1842 and 1882. It's in this study that Charles Darwin produced his great works. In fact, he used to sit in this chair. It's here he wrote his famous On the Origin of Species, published in 1859. Charles Darwin is a giant among men in modern world because he developed the theory of evolution, which transformed the scientific world. The theory of evolution by natural descent was in vogue long before Darwin's time. What Darwin did was provide a rational explanation of how it might have operated. So rational indeed that many people said, why didn't I think of that? Many people felt most comfortable. As far as Darwin was concerned, he was their hero. He provided the explanation that they were seeking. Modern science was born in 1620 when Lord Bacon wrote Novum Organum. Between 1620 and 1860, most scientists believed in the creator and in the creation of man. Today, few scientists believe in creation or a creator. What happened? Who were some of the molders of the modern mind? Standing here by Thomas Huxley in the Museum of Natural History. He's been called Darwin's bulldog because he took the theory of Darwin and gave a forceful presentation of it. Huxley believed that you could explain everything in nature apart from the creator by pure natural laws. We have to remember that after all, creationism was what everybody thought not all that many years ago. And creationism was overthrown in the scientific community by evolutionary thinking. For the most part, Darwin's book was considered blasphemous by the average person in England at that time. Karl Marx, ateísta e originador do comunismo, ficou tão encantado ao encontrar um racionalismo científico na teoria da evolução que ele declarou que isto deu validade à sua nova filosofia. Marx admirava Darwin e os dois se comunicavam e correspondiam. O próprio Marx dedicou o seu maior trabalho ateísta, O Capital, a Darwin. There were communists of the day, and Karl Marx was one of these, who saw Darwin's theory as giving scientific credibility to what was previously merely a philosophy. The philosophy of socialism, the philosophy of communism, it all became scientific and credible with Darwin's theory. As pessoas que inventaram o conceito de evolução, começando com o próprio Charles Darwin, e mesmo antes dele, chegaram a um conceito que começou com um vácuo. Então houve uma explosão naquele vácuo chamado de Big Bang, que criou a Via Láctea com mais de 200 bilhões de estrelas, todas circulando com complexa precisão. O resultado daquela explosão, tomando todo o caminho até o homem, sem Deus, agindo em todo lugar, em toda a direção. Esta realmente é a maneira como se tem ensinado em todas as nossas escolas de hoje. O propósito todo de Darwin era explicar toda a vida sem projeto e propósito, sem a necessidade de um criador, simplesmente pelos processos mecânicos ou naturais. Luther Sunderland, ex-engenheiro aeroespacial e autor do livro O Enigma de Darwin. O que é esta explicação materialista ou natural para a evolução?
disse que no início da Terra, num oceano caudulento, alguns elementos químicos se aglutinaram e formaram espontaneamente a primeira célula de vida. Agora, isto não foi uma operação secundária, porque o mais simples organismo unicelular que nós conhecemos tem em seus genes e cromossomas tantos dados quanto havia letras na maior biblioteca do mundo. 1 trilhão de letras. De nenhum modo no mundo poderiam processos aleatórios ter organizado tantos dados. A maioria das formas de vida é composta de bilhões dessas células complexas que novamente se dispõem em perfeita ordem. A impossibilidade matemática do corpo humano ser formado acidentalmente supera a lógica de uma explosão numa loja de impressão, resultando na formação de um dicionário. Aparecendo no filme A Conspiração da Evolução está o Dr. John Morris, que é chefe dos estudos geológicos do Instituto para a Pesquisa da Criação em San Diego, Califórnia. Eu falei com o Dr. Morris e pedi-lhe para explicar as diferenças entre a criação e a evolução e descrever como as descobertas científicas recentes tinham afetado essas teorias. A evolução é a ideia de que todas as formas de vida, vivas hoje, e que vemos nos registros fósseis, saíram de um ancestral comum. A ideia de que há mais ou menos 4 bilhões de anos, um organismo unicelular começou a existir de elementos químicos não vivos. Era uma geração espontânea. Simplesmente tornou-se vivo. E então, por um processo de modificação através dos anos, por meio de mutação, seleção natural, curso genético ou coisa assim, ele evoluiu, alterou-se nas várias formas de vida que vemos hoje. Este é o conceito básico da evolução. Tudo que tem vida veio de um ancestral diferente dele mesmo. A ideia sobre criação, entretanto, é o oposto disto, de que cada categoria básica de planta ou animal veio diretamente de um ato, uma força criativa de que não descende de um ancestral diferente de si mesmo. Cachorros sempre foram cachorros, pessoas sempre foram pessoas. As pessoas não vieram de um ancestral não humano. A outra ideia sobre a criação é que, uma vez criada esta categoria, foi criada como uma máscara genética, o código DNA, projetado de forma que seus descendentes sempre produzissem esta categoria. Isto não se desenvolveria, por assim dizer, em outra coisa. O modelo de criação, com seu conceito de categorias de animais aparecendo abruptamente, é às vezes chamado de modelo de aparição abrupta. A ideia de que as coisas chegaram aqui abruptamente, sem ter descendido de uma espécie diferente de coisa, portanto, estasis, é a ideia de que esteve estacionário desde que chegou aqui, não leva a lugar nenhum ou não muda nada. Estas duas visões parecem opostas uma à outra. Como cientistas podem ter diferentes visões da origem da vida? Esta é uma boa pergunta, e eu acho que esta é realmente a questão básica. É importante compreender que tanto criacionistas como evolucionistas têm a mesma evidência para estudar. Nós temos as mesmas pedras, os mesmos fósseis, os mesmos sistemas de vida, tudo é o mesmo. Porém, nossas interpretações são dramaticamente diferentes. Muitas vezes, leigos dizem como os cientistas que se supõem ter mentes abertas e não tendenciosas podem ter interpretações tão diferentes das evidências. Nós temos que dissipar a ideia simples de que os cientistas não são tendenciosos. Os cientistas são algumas das pessoas mais tendenciosas que eu já encontrei. De fato, é impossível não o ser. Não é um problema se você é ou não tendencioso, mas qual tendência você está seguindo. Meu argumento é que a tendência à criação é a melhor para se estudar a evidência. Os fósseis, que se tem considerado serem a prova da evolução, são agora reconhecidos por quase todos, inclusive pelos evolucionistas, quando muito um embaraço para a evolução. Porque o que o registro fóssil mostra, e todos os evolucionistas líderes dirão isto, é que as coisas apareceram abruptamente, como eles dizem, que chegaram aqui abruptamente. Agora, eles estão falando talvez de uma evolução rápida, mas dizem que o registro fóssil é caracterizado pela aparição abrupta e estasis. Mas esta é uma definição de criação. Os evolucionistas têm que dizer, bem, um grupo pequeno isolado desenvolveu-se tão rapidamente que não deixou fósseis transitórios entre essas categorias básicas de animais. E nós dizemos, como você sabe que isso aconteceu afinal? Mais de 1000 espécies estão se extinguindo anualmente. Isto chega a 3 por dia. Há alguma compensação para isso dentro da teoria da evolução?
Realmente, uma das predições básicas do modelo da evolução é que as novas espécies estão entrando na existência ao longo do tempo. Mas o que vemos quando realmente olhamos para o mundo, eu quero dizer, o que os fatos da ciência mostram é que as espécies simplesmente não começam a existir. Diariamente, espécies estão se extinguindo. O que vemos é extinção. Isto é o que a ciência nos diz. Agora, a reconstrução histórica evolucionária afirma que novas espécies estão se formando. Só que ela não se ajusta bem com a ciência observada. Querendo desviar claramente do conceito de um criador, os cientistas evolucionistas adotaram ironicamente e involuntariamente uma ideia que forma a base de muitas religiões pagãs. Numa tentativa de evitar a religião bíblica tradicional, eles realmente promoveram outra. Os resultados foram devastadores. Muitas áreas da ciência, tais como biologia e geologia, foram comprometidas. Procurando a evidência para provar a evolução, os cientistas perseguiram uma série de caça ao ganso selvagem para saírem de mãos vazias. Talvez a maior perda de tempo tenha sido a procura de elos nos registros fósseis, que ainda hoje estão faltando. Vamos dar uma olhada no progresso feito pelos cientistas evolucionistas desde então. Se a evolução realmente ocorreu, deveríamos ser capazes de ver a evidência nos registros fósseis. Afinal de contas, este é um registro do passado. Mas se olharmos cuidadosamente, veremos que não há exemplos registrados de um tipo de animal mudando para outro. Não há formas transitórias. One of my advisors is working in the field of paleontology and has been working on the distribution of fossils in the record and has found that there are no interspecific transitional forms. Something that, of course, the creation model would have predicted and did predict long before this research was done. Deveríamos ver cães e gatos e também gães e catos. Deveríamos vê-los no meio, não divididos como agora. Mas isto parece não deter meus colegas evolucionistas. Eles farão novamente as declarações que o arquivo de fósseis está repleto das formas transitórias. There are myriad transitional forms. There's really no problem finding transitional forms. It's completely false to say that there's a lacking of transitional forms. We have plenty of them, more than sometimes we can cope with. In fact, there are so many transitional forms between species that we must often fall back on statistical analysis to separate one from the other. So the claim that there are no intermediates is simply a false claim. Durante suas entrevistas, vários desses proeminentes cientistas se contradizem, admitindo que nenhuma forma transitória tinha sido encontrada e continuaram a apresentar desculpas pela falta de evidência. The problem of transitional forms is one that all honest paleontologists have a problem with. The geologic record is incomplete. It's incomplete because of erosion that has eroded things away. One of the things that also makes it a little more difficult in the fossil record is the rapidity with which evolution acts in very short bursts. It doesn't leave many transitional forms behind. Fomos ao Museu Britânico de História Natural até o homem que escreveu um livro sobre evolução, Dr. Colin Peterson. Eu escrevi ao Dr. Peterson e perguntei-lhe por que ele não colocou uma simples gravura de uma forma intermediária ou um elo de conexão no seu livro sobre evolução. Dr. Peterson, atualmente, que teve 7 milhões de fósseis em seu museu, disse o seguinte quando ele respondeu minha carta: eu concordo completamente com os seus comentários sobre a falta de ilustração direta das transições da evolução no meu livro. Se eu conhecesse qualquer fóssil ou coisa viva, eu certamente os teria incluído. Mais tarde ele disse: escreverei isto. Não há nenhum fóssil do qual alguém possa tirar um argumento indiscutível. Porque não existe nenhum registro de fóssil para confirmar suposições evolucionárias, trabalhos de arte dúbios são exibidos como verdadeiros. Interpretações artísticas enganosas representam peixes magicamente criando pernas e mudando para anfíbios, criaturas extintas como os cervos misteriosamente tornando-se cavalos
e macacos tornando-se homens. Onde esqueletos transitórios não existentes são necessários para provar um ponto, os habilidosos artesãos substituem-nos por modelos de plásticos e madeira. Estou preocupado com a maneira como nossos museus apresentam a evolução, como se fosse um fato provado. E realmente informações falsas estão sendo apresentadas. Veja, uma vez que os museus não têm as formas transitórias, eles têm que fazê-las do nada. The November 1980 edition of Science Digest shows a drawing of a whale with legs as an evolutionary link between whales and cows. But the only fossil evidence for this mythological transition is a skull and several teeth, no leg bones. Niles Eldridge, do Museu Americano, disse: "Você é simplesmente limitado pela crença de seu público e sua própria imaginação para contar essas histórias do que mudou para o que e o que eram as formas intermediárias." If we're talking about seeing evolution today, seeing one species changing into a species, that's not going to happen. Although there must be, from an evolutionary perspective, many transitional forms out there, the likelihood of finding any one of them is extremely low. Quanto mais aprendemos sobre a paleontologia, que são os fósseis, tanto mais certos estamos de que a evolução é baseada somente na fé. A Academia Nacional de Ciências é o conselheiro oficial do governo dos Estados Unidos em questões de ciência. Nas suas publicações, ela falsamente declara que não estão mais faltando os elos que incomodaram Darwin. Isso é uma representação errônea, que engana milhões, porque depois de 120 anos de exaustiva pesquisa, ainda estão faltando os elos de Darwin. Além disto, esta academia e os evolucionistas continuam a perpetuar a teoria mística de que o homem evoluiu de macacos. Richard Leakey, um dos antropólogos mais conhecidos, disse que se lhe fosse pedido para desenhar uma árvore genealógica do homem, ele simplesmente teria que desenhar um grande ponto de interrogação, porque a evidência é insuficiente para saber a origem evolucionária do homem, e ele não acha que vamos encontrá-la. Para encorajar os conceitos evolucionários, as representações artísticas têm ido além das fronteiras éticas. Apesar de não ter nenhum fundamento para a teoria do macaco ao homem, cientistas e artistas continuam a enganar o público com ilustrações naturais das mais imaginárias. Estes artistas inutilmente estudam as progressões naturais de macacos a humanos e presumem a cor dos seus cabelos, peles, tons e mesmo expressões faciais, não mais do que um dente, uma peça de osso ou mesmo nenhuma evidência final. A Revista Geográfica Nacional, que não tenta esconder sua inclinação evolucionária, admite que essas pegadas fossilizadas são idênticas às pegadas humanas. Os artistas tomam a liberdade de usar a teoria evolucionária para ilustrar traços parecidos, enquadrando criaturas como macacos. Tudo porque os processos tendenciosos insistem que essas pegadas foram encontradas nas camadas de rocha onde existiam antes seres humanos. Atualmente, temos evolucionistas que gostariam que nós acreditássemos que há evidência sólida para a evolução. Diante do público, eles geralmente dão a impressão de que a evidência é apenas como ouro sólido, que o homem evoluiu de alguma criatura parecida com o macaco. Dr. Donald Johnson, diretor do Instituto de Origens Humanas, descobriu Lucy, um alegado elo do macaco para o homem. The human family and the ape family diverged and went on their own individual and separate evolutionary trajectories. We don't know precisely what the common ancestor was for that, but we know that it resembles something like what is called Ramapithecus. Ramapithecus foi formado do nada, senão de um fragmento de uma mandíbula e vários dentes. E por muitos anos Ramapithecus foi considerado nosso ancestral parecido com o macaco. Mas agora o Dr. Pilbeam, do Museu Yale Peabody, disse: achamos cerca de 40 destas criaturas, algumas delas quase completas agora, e elas não estavam na linha direta para tornar-se homem afinal. Elas são mais parecidas com orangotango. Dr. Pilbeam of Yale, who first claimed that Ramapithecus was an ancestor of man, now suggests that it isn't. Yet evolutionists continue to cite Ramapithecus as an ape-man link. Another so-called missing link, Java Man, was concocted by Eugene Dubois when he found an ape-like skull fragment, and then 50 feet away he found a human leg bone. However, just before he died, Dubois confessed that he'd also found 2 human skulls at this same location.
and he admitted that the skull fragment belonged to a gibbon and not to an ape man. Homo erectus is probably best known as Java man. And it was at this stage in human evolution that they began to make and use these large triangular hand axes, brains expanded over 1,000 cc's, body proportions similar to ours evolved, and we were firmly on the road to later hominids, including modern humans. This hoax is still accepted by evolutionists today, and it's presented to the public as a true missing link. If you think the Java Man hoax is incredible, wait until you hear all the facts surrounding Johansson's Lucy, this little 3.5-foot adult skeleton, which looks just like a chimpanzee. As you know, Lucy was found in 1974, and sometimes I refer to her as the woman who shook up man's family tree, because she represents for us the oldest, most complete skeleton we have of any human ancestor known to anthropologists. Now, the species Australopithecus afarensis, as represented by Lucy, species that we feel is ancestral to modern humans. And the significance of Lucy is that she gives us a good idea of what our ancestors looked like some 3 million years ago. We can learn from her skeleton about the way that she walked, for example. When we look at her knee joint, when we look at her pelvis, we see that she walked like you and I, instead of like a chimpanzee. Johansen disse, mesmo que isso seja uma criatura parecida com o macaco, ela andava ereta. O chimpanzé pigmeu hoje anda por aí na floresta andando ereto quase todo o tempo. Então isto não prova nada. Realmente, as únicas características de Lucy que sugerem uma postura ereta são as juntas do joelho e quadril. O Dr. Charles Oxnard, através de uma análise de computador, concluiu que as declarações de Johansson sobre o quadril são infundadas. E precisa ser realçado que o joelho não foi encontrado com Lucy. This knee joint was found over a mile away, 200 feet deeper than the other bones. She comes closer to representing, I think, what the average person thinks of as the missing link than any other fossil we had ever found in Africa. So she has extraordinary importance in terms of understanding the very earliest phases of human evolution. Richard Leakey e outros estão declarando agora que provavelmente Lucy é realmente um mosaico de 2 ou mais espécies. Isto não é engraçado. O que é engraçado é que eles declaram que a criação não é científica. A próxima coisa era o Homem Piltdown. Aqui foi um caso onde o crânio humano tinha sido remendado com uma mandíbula de um orangotango para fazê-la parecer de algum modo humana. Os dentes foram colocados, revelou-se ser uma fraude pura. O homem de Piltdown foi uma fraude intencional e enganou os maiores evolucionistas do mundo simplesmente porque eles queriam muito acreditar que havia uma evidência para a evolução. O homem de Neandertal foi originalmente encontrado no Vale de Neandertal, na Alemanha. Estas criaturas, quase todas pareciam muito modernas. Mas muitas delas, 2 ou 3, tinham aparência animalesca, completamente inclinada. Entretanto, 2 cientistas checaram nos museus na Europa, na Universidade de Johns Hopkins, tiraram esses ossos dos museus e fizeram raio-x daqueles que tinham uma aparência inclinada. E vejam, eles descobriram que as criaturas inclinadas tinham doença de raquitismo ou alguma deficiência de vitamina D, tais como artrites. Eles que reclassificaram os Neandertals como uma espécie separada, agora colocaram-nos de volta no Homo sapiens, o mesmo que o homem moderno. O homem de Nebraska não consistia de nada, exceto de um único dente. E em torno deste único dente, fotos foram tiradas mostrando uma criatura parecida com um macaco que tinha evoluído ao homem. Foi revelado mais tarde que este dente não era nada senão o dente de um extinto porco. Este é um caso agora em que um porco fez um macaco de um evolucionista. Eu acho que o homem sempre foi homem. A evidência científica mostra isto, e isto naturalmente é muito compatível com o relato da criação que é apresentado no livro de Gênesis. Por trás de portas fechadas, ou ocasionalmente quando falam muito francamente, os evolucionistas admitem que realmente não há nenhuma evidência de que o homem evoluiu do macaco.
Obras de arte, museus e livros mostram a natureza da evolução. Qual a verdade por trás desses trabalhos? Eu falei há cerca de um ano atrás com um artista que trabalhou num texto evolucionário. E foi solicitado a ele desenhar uma pintura de um destes elos entre um ancestral parecido com o macaco e o homem. E foi-lhe dado o crânio de uma criatura para trabalhar. O desenho que ele fez da criatura, que teria tido aquele tipo de crânio, parecia muito um macaco. E quando ele a mostrou aos autores, eles disseram: "Oh não, isto nunca funcionará, você precisa fazer com que ele pareça mais humano." Então ele voltou e desenhou novamente e fez parecer mais humano. E eles disseram: "Oh não, isto ainda não está bom, você precisa fazer com que ele pareça claramente com um homem." E então ele teve que redesenhá-lo novamente e eles continuaram a rejeitá-lo. Finalmente ele disse: "Eu me recuso a mentir no meu trabalho de arte. Os fatos são que esta coisa é um macaco, não é um Elon, homem-macaco." Muitas vezes eu acho que a permissão e a imaginação artística substitui a boa ciência entre muitos colegas evolucionistas. Como a evolução trabalhou para tornar-se tão persuasiva em nossa sociedade? Estou convencido de que a razão pela qual a maioria das pessoas acreditam na evolução é porque a maioria das pessoas acreditam na evolução. Os fatos da ciência nunca realmente apontaram para a evolução, particularmente agora os registros fósseis. Os registros de vida no passado simplesmente não dão nenhum indício de que qualquer categoria básica de animal já tenha mudado em outra categoria básica. Mas somos ensinados assim nas escolas e nós também somos ensinados que se você não acredita na evolução, você é uma pessoa ignorante, um fundamentalista ou algo assim. Mas na realidade, a evidência simplesmente não se ajusta e nunca se ajustou à evolução muito bem. E muitos evolucionistas que estão agora abandonando a evolução estão procurando por outra explicação para a origem das coisas. As escolas ensinam que a evolução é um fato. É conveniente para os cientistas declararem que a evolução é um fato? Eu me lembro do julgamento Scopes em 1925, quando argumentos usados em favor da evolução foram reprovados. Eles não foram mais considerados como prova da evolução, tal como o homem de Nebraska, considerado como um ancestral humano. Isto foi baseado num dente encontrado. E daquele dente foi construído não apenas a pessoa toda, mas a esposa, as crianças, a família, a comunidade, apenas de um dente. E foi descoberto mais tarde que o dente realmente nem era um dente humano, era de um porco. Nosso homem de Piltdown foi outro usado como prova e agora sabemos que Piltdown era uma fraude. Bem, estas coisas foram ensinadas como verdadeiras e as pessoas acreditaram na evolução por causa da prova que foi dada. Mas agora sabemos que estas provas eram de fato erradas. Mas as pessoas ainda acreditam na evolução. Por quê? Veja como isto funciona. Isto foi-lhes ensinado como um fato. Elas acreditaram nisto, fazendo com que as evidências não importassem mais. Estou convencido de que isto é muito destrutivo às mentes de nossos estudantes. Eles não são ensinados a pensar, a avaliar a evidência. Eles somente são ensinados a lembrar o que você ensinou. E então, se isto muda, você lembra coisa nova. É assim que funciona. Penso que esta questão da criação e evolução vai além apenas quando olhamos nas rochas e fósseis. Eu acho que isto é realmente uma questão fundamental. Veja, se somos criados por um Deus que nos projetou para operar de uma certa forma, isso significa que este Deus tem autoridade para estabelecer as regras do nosso comportamento e autoridade para estabelecer as regras para violar este comportamento. Então, nosso trabalho é concordar e submeter-nos a estas regras. Mas se descendemos dos animais, se somos apenas um macaco que perdeu o rabo em algum lugar ao longo da linhagem, então não pertencemos a ninguém. Estabelecemos nossas próprias leis e fazemos o que queremos. Isto, eu acho, é um comentário sobre nossa sociedade moderna, de que todo mundo está fazendo suas próprias coisas, que estamos atrás de nossa própria recompensa. O próprio Charles Darwin avisou que, a menos que as formas transitórias pudessem ser encontradas nos registros de fósseis, a teoria da evolução seria uma especulação sem valor. Os atuais adeptos da evolução fracassaram, não levando em consideração este aviso, e continuam a manter uma crença na evolução apesar da completa falta de evidência. The evolutionists realize that they can no longer rely on the fossil record to give them any support. So what they've done is they've come up with a very crafty alternative to the Darwinian concept of evolution. They call it the punctuated equilibria concept. One of the really exciting developments in evolutionary theory in the last 10 to 15 years has been the theory that
Instead of evolving very gradually over a long period of time, that evolution came in short bursts that were interspersed with much longer periods where virtually nothing happened. You see, this solves all kinds of problems intellectually for the evolutionist. He doesn't have to look at the fossil record. Não há evidências no registro fóssil de que um tipo qualquer de animal tenha mudado para um outro tipo. O equilíbrio interrompido diz que populações isoladas de animais se desenvolveram rapidamente e não deixaram traço fóssil. Mas isto é um argumento de falta de dados. Não há formas transitórias, e isto foi usado então como a prova da marca da evolução chamada equilíbrio interrompido. E isto é uma péssima ciência. With this new information, we're trying to refine our view of evolution. And what's emerging is a much more powerful synthesis of the evolutionary theories. Estou convencido de que a ideia do equilíbrio interrompido é realmente uma tentativa desesperada para salvar a teoria da evolução. O equilíbrio interrompido, enquanto tentativa para explicar a falta de formas intermediárias entre as espécies vizinhas, nega falar sobre a questão real que pergunta por que não há transições entre categorias maiores de formas de vida. Uma extraordinária resposta foi oferecida pela teoria de Goldschmidt, monstro esperançoso. Quem acreditaria, por exemplo, que um réptil pôs um ovo e um passarinho saiu rastejando do ovo, como Goldschmidt tinha dito sobre esta teoria quando ele superou isto? We are literally going back to the foundations of evolutionary principles and reevaluating once again the mechanisms whereby evolution takes place. Unfortunately, I think a number of those outside the scientific fields that deal with evolution interpret this as a casting doubt on the very what I would call the fact of evolution. What it does say to us is that the evolutionists are running scared. It seems like almost every new development in science is converging to destroy evolution. Whether we're talking about new discoveries in astronomy or in paleontology or biology, this is true. I just realized, finally, after studying all this material and thinking this thing through, that the evidence, the scientific evidence for creation is a lot stronger than the scientific evidence for evolution. In the last decade, most of the basic pillars upon which evolution has stood have collapsed, and the theory is in chaos. Now, unfortunately, at this time, the evolutionists are crying louder than ever before that evolution is a fact. Well, it's my personal view that evolution is a dead certain fact. Evolution. There is no question that it happened. The geological record cannot be explained in any other way than through the evolutionary process. Muitas vezes você ouvirá a declaração de que a evolução é um fato, mas um cientista deveria saber mais do que fazer uma declaração como esta. Se a evolução realmente ocorreu, não foi observada e, portanto, está fora do domínio da ciência. É inacessível para os cientistas e os métodos científicos. Muitos dos meus colegas evolucionistas estão mostrando teorias um tanto quanto bizarras. Parece que eles reconhecem que a evolução não faz muito sentido cientificamente, e então eles são forçados a mostrar estas ideias imaginárias inacreditáveis. Por exemplo, alguns agora reconhecem que a geração espontânea de vida, a partir da não-vida, é cientificamente impossível. Então, o que eles fazem? Eles atribuem isto a um criador? Não. Eles declaram que a vida veio do espaço. Bem, eles podem acreditar no que eles quiserem, mas eles não deveriam chamar isto de ciência, e eles não deveriam ensinar isto nas escolas como se fosse ciência. A evolução é simplesmente uma questão de contar histórias ao invés de dados reais científicos. A ciência costumava ser a busca da verdade. Agora parece que ela se deteriorou na busca de uma história acreditável. Os cientistas podem criar a mais plausível história de pesquisa e podem imprimi-la ou conseguir a mídia para falar. Isto é o que os torna famosos. Eu posso dizer isto como cientista. Eu vejo evidência zero de que evolução tenha ocorrido ou de que isto esteja acontecendo hoje. One scientist I spoke with said that even if evolution is not true, there's no way it could ever be retracted because it had gone too far. Millions of textbooks would have to be reprinted, and museums all over the world would have to tear down their exhibits. Society would never trust science again. O apóstolo Paulo fala de homens que não queriam reter Deus em suas mentes. E esta é a única razão por que a teoria evolucionista ainda permanece. Porque ela oferece ao homem a explicação para a sua existência sem Deus. Mas como o apóstolo Paulo também disse, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos
e trocaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e adoraram e serviram à criatura mais do que o Criador, que é bendito eternamente. Este é o problema, a adoração da criatura ao invés do Criador. Mas isto em si mesmo é irracional. Olhar para a beleza e o projeto da criação e então adorar a criação não é racional. Olhar para uma rosa, admirar sua beleza, cheirar seu perfume e dizer, oh, isto é Deus. Não, isto é irracional. Isto é criação de Deus. Isto mostra os sinais de Deus no projeto. E então, a pessoa sábia irá além da criatura e adorará o Criador, que é bendito para sempre. Não seja pego de surpresa. Siga todo o caminho e adore Deus, o Criador. Dentro de nós existe um vazio em forma de Deus. Através dos tempos, o homem vem tentando preencher este espaço com as coisas do mundo. Mas é somente através de um relacionamento com o nosso Criador que nós poderemos ser verdadeiramente satisfeitos. A Bíblia Sagrada revela o caminho pelo qual nós podemos nos reconciliar com Deus, que é através das provisões de seu Filho, Jesus Cristo. Eu sou Chuck Smith. E eu sou Keren Matriciana. Juntos